Pensa só, tem um risco em vários locais de trabalho que é completamente invisível. Não tem cheiro, não dá para sentir. E aí, como é que a gente se protege de algo assim? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender o mundo da radiação e a ferramenta genial que foi criada para medir o que não se vê e, claro, manter todo mundo em segurança. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a gente não consegue detectar uma ameaça com os nossos próprios sentidos, a gente precisa de ajuda. É aí que entra a tecnologia, para ser nossos olhos e ouvidos. É nesse ponto que a ciência e a segurança se encontram para resolver esse problemão. Olha, a radiação ionizante é tipo uma faca de dois gumes. Num hospital, ela é incrível, ajuda a gente a ver dentro do corpo, a combater um câncer. Mas, ao mesmo tempo, essa energia toda, se não for controlado com muito, mas muito cuidado, pode fazer mal. No fim das contas, o que importa é a dose e o controle que a gente tem sobre ela. Tá, mas o que é essa tal de radiação ionizante? Imagina um jogo de bila, sabe? Uma bolinha de gude vem com tudo e arranca outra do círculo. A radiação ionizante faz basicamente a mesma coisa, só que num nível minúsculo, atômico. Ela tem tanta energia que consegue expulsar elétrons dos átomos. E essa bagunça toda pode alterar a estrutura das coisas, inclusive das células do nosso corpo. Ok, para gerenciar um risco desses, a gente precisa de uma ferramenta especial. Uma que consiga fazer o impossível, tornar o invisível em algo visível. E mais importante ainda, mensurável. Chegou a hora da gente conhecer o dosímetro. Basicamente, o que é o dosímetro? É um aparelhinho pessoal que cada um tem o seu e que fica ali monitorando e registrando toda a radiação que a pessoa recebe enquanto trabalha. Um ponto importante, ele não bloqueia a radiação, tá? A função dele é medir com muita precisão qual foi a exposição. E quem será que usa um negócio desses? Olha, a lista é bem maior do que a gente costuma imaginar. A gente está falando de radiologistas em hospitais, claro, mas também de dentistas nos consultórios, de veterinários, pesquisadores em laboratórios e até de pessoal que trabalha em certas indústrias. A regra é simples. Se o trabalho envolve qualquer fonte de radiação, o dosímetro é equipamento de segurança obrigatório. A melhor analogia para ele é pensar num diário de segurança. É isso, um diário pessoal. Ele fica ali quietinho, não atrapalha o trabalho de ninguém e vai registrando passivamente qualquer exposição. Com isso, ele cria um histórico completo. É desse jeito que se garante que os níveis de exposição estão sempre dentro do que é seguro. Mas não basta só ter o dosímetro não. Para ele funcionar direito e as medições serem confiáveis, tem que usar do jeito certo. Existem umas regrinhas de ouro que todo profissional que usa um desses precisa seguir à risca. Vamos lá, são 4 regras básicas. Primeira, a posição. É fundamental. Ele tem que ser usado na altura do tronco, no tórax. E se a pessoa estiver usando aquele avental de chumbo, o dosímetro vai por fora do avental, hein? Para medir a exposição onde o corpo está mais desprotegido. Segunda, tem que usar o tempo todo durante toda a jornada de trabalho. Terceira, ele é pessoal e intransferível. Pensa nele como uma escova de dentes, ninguém empresta. E a quarta, quando não estiver usando, ele tem que ser guardado num lugar seguro, bem longe de qualquer fonte de radiação, para não dar nenhuma leitura errada. Agora, quem já viu um kit de dosímetros deve ter notado que sempre vem um a mais, né? Um que é um pouquinho diferente, com uma etiqueta que diz padrão ou monitor padrão. Fica aquela dúvida no ar. Para que serve esse aí? A primeira coisa que vem à cabeça é que ele é um reserva, um step, né? Mas não, o propósito dele é bem mais importante e bem científico. Ele é, na verdade, a nossa referência, a nossa linha de base. É a peça-chave para garantir que a medição de todo mundo seja a mais precisa possível. A função desse monitor padrão é bem específica. Ele mede o que a gente chama de radiação de fundo. Sabe aquela radiação natural que existe em todo lugar no planeta? Então, ele mede isso e também qualquer radiação que o pacote possa ter recebido durante o transporte. Ninguém usa esse dosímetro. Ele fica guardadinho, só registrando essa radiação ambiente. E é aqui que a mágica acontece. Pensa comigo. O dosímetro que a pessoa usa mede a radiação do trabalho mais essa radiação de fundo. O dosímetro padrão mede só a radiação de fundo. Então, para saber a dose real que a pessoa recebeu só no trabalho, o que o laboratório faz? Pega a leitura do dosímetro pessoal e subtrai a leitura do padrão. Simples assim. É um controle de qualidade fundamental para ter o número exato. Beleza, então no final de tudo, o dosímetro dá um número. Mas, e aí? O que esse número significa na prática? Como é que a gente traduz essa medida em algo que faça sentido? Tipo, tá seguro ou precisa de atenção? Chegou a hora de decodificar essa dose. A unidade de medida que a gente usa para isso se chama sievert.
ou, mais comumente, o millisievert, que é o MSV. O mais importante de entender sobre o sievert é que ele não mede só a energia da radiação, e sim o efeito biológico dela. Ou seja, ele quantifica o risco que aquela dose representa para o corpo humano. Aqui no Brasil, quem define as regras e os limites de segurança é a CNN, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E essa tabela aqui mostra exatamente esses limites anuais. É interessante reparar que os limites para quem trabalha com isso são diferentes dos limites para o público geral, e que partes mais sensíveis do corpo, como o cristalino do olho, por exemplo, têm limites próprios, mais rigorosos. Olha, essa tabela tem bastante informação, mas se tem um número para a gente guardar na cabeça, é este aqui, 20 millisieverts. Esse é o limite anual de dose para o corpo inteiro de um trabalhador. É o número que serve como a principal referência de segurança para a grande maioria dos profissionais que atuam nessa área. Só que segurança em radiologia não é só ficar abaixo de um número de um limite. Existe toda uma filosofia, um princípio que guia as boas práticas. Esse princípio tem um nome: ALARA. A LARA é uma sigla em inglês que significa tão baixo quanto razoavelmente exequível. A ideia por trás disso é muito inteligente. Aquele limite de 20 MSV não é uma meta a ser alcançada. Pelo contrário, o objetivo de verdade é manter a exposição o mais baixa possível sempre. É usar a tecnologia e os melhores procedimentos para minimizar qualquer exposição. Isso não é só uma boa prática, sabe? É regra. Está escrito na norma. A regulamentação exige que os locais de trabalho busquem ativamente formas de reduzir as doses. Ou seja, segurança não é só reagir a um problema, é agir o tempo todo para que ele nem aconteça. E aí a gente fecha o raciocínio. O dosímetro, no fim das contas, não serve só para fiscalizar se alguém passou do limite. Ele é a ferramenta que torna o princípio ALARA possível na prática. É porque ele dá dados precisos que as equipes conseguem otimizar seus processos, identificar pontos de melhoria e, assim, trabalhar de um jeito cada vez mais seguro. No final das contas, o dosímetro é muito mais do que um crachá de plástico com sensores. Ele acaba sendo um símbolo da nossa relação com tecnologias poderosas. Ele protege cada indivíduo, claro, mas também funciona como um lembrete constante de que quando a gente lida com forças tão potentes e ainda por cima invisíveis, a responsabilidade e o cuidado deixam de ser uma opção. Eles são a regra número 1.